Gente, pode parecer meio óbvio, e é tão um pouco idiota isso que eu vou falar, tá? Mas a Marvel claramente quer contar uma história pra gente com essa nova série do Demolidor. Eu digo que parece óbvio, porque se é uma nova série, né, assim, obviamente eles querem contar uma história. Só que a Marvel Studios, no seu histórico mais recente, tem lidado com diversas críticas por parte dos fãs e do público em geral. Boa parte dessas críticas são implicações ali, são implicâncias, né, bobas, digamos assim, na minha opinião. Mas também tem muitas críticas pontuais que realmente que eles precisam melhorar. O próprio Kevin Feige já reconheceu isso, já que alguns números de bilheteria e audiência de conteúdos do Marvel Studios não alcançaram ali metas que eles haviam planejado. O Kevin Feige já havia prometido dar uma enxugada em muita coisa e que as histórias agora seriam mais focadas, com início, meio e fim, pensando menos nas megas sagas e mais em desenvolver os personagens e suas motivações. E isso já ficou bem claro nesse terceiro episódio de Demolidor Renascido, que a gente vai analisar e comentar nesse vídeo, principalmente porque foi um episódio que a gente não teve exatamente o Homem Sem Medo em ação, e sim todo um episódio dedicado a explorar o lado jurídico de Matt Murdock e como o cara é realmente muito bom naquilo que faz. E essa é uma característica que às vezes alguns roteiristas, mesmo nos quadrinhos, tá, deixam de fora das histórias desse personagem, que meio que esquecem que o Matt Murdock, além de vigilante, ele é advogado. Né? Grandes histórias do Demolidor é ele tendo que atuar como vigilante para obter pistas, provas, para usar nos seus casos como advogado. Então fazendo sempre esses dois lados de uma mesma moeda. É meio semelhante o que fazem com o Batman às vezes. Algumas histórias colocam o Batman andando porrada em alienígena, robô gigante, viajando no tempo, e basicamente esquecem que o Batman é um detetive, cara. O Batman é um ninja que também é um detetive e às vezes esquecem isso, né? Parecem esquecer um pouco esse lado. Mas aqui a gente vê muito do Matt Murdock atuando como advogado, tá? Isso é interessantíssimo, principalmente quando os casos onde ele atua envolvem vilões, vigilantes, outros heróis. Eu tava até lembrando daquele filme do Hulk, aqueles filmes antigos, né, dos anos 70 ali, onde tem um deles que se chama O Julgamento do Incrível Hulk, que tem o Demolidor lá, tem o Matt Murdock que está defendendo o Bruce Banner nos tribunais, né? Então realmente é uma coisa que é bastante recorrente. E antes da gente entrar no julgamento em si, que faz parte do corpo desse episódio, eu acho muito importante a gente dar uma contextualizada de algo que nós já falamos no vídeo dos episódios anteriores, mas que a série está fazendo questão de reforçar, é que essa Nova York retratada na série, ela é um barril de pólvora pronto a explodir a qualquer momento. Né? Eles estão trabalhando em um ambiente de muita insegurança, a gente vê algumas informações chegando de pesquisas de opiniões e tal, lá no gabinete do Wilson Fisk, que é prefeito agora, ou naquelas pílulas jornalísticas feitas pela sobrinha do Ben Urich, né, mostrando alguns depoimentos ali do povo comum da cidade de Nova York que está sentindo esses efeitos da insegurança. Inclusive o Wilson Fisk foi eleito nisso, né, nessa coisa de que ele está ali para consertar, para usar uma mão de ferro, né, decisões mais autoritárias para combater o crime que ele julga que a polícia não está dando conta e que os vigilantes, né, como o Demolidor, o Homem-Aranha, o Justiceiro, que ele citou no episódio passado, e o Tigre Branco, atuam ali de forma impune, fora da lei, e o Fisk está batendo bastante nisso. E, por um lado, né, a gente vê que dentro da própria polícia tem um grupo ali que está se organizando de maneira secreta, de maneira meio obscura, usando o símbolo do Justiceiro para isso. Tá? O que é extremamente problemático, como a gente vai ver mais à frente, e mesmo no submundo de Nova York a coisa está muito desorganizada, já que tanto a Vanessa e o Fisk tiveram que se isolar, né? Tiveram que se ausentar da liderança, de manter essas facções unificadas ali, cada um respeitando o seu espaço, porque eles têm medo de que qualquer coisa seja ligado ao mandato do Fisk como prefeito, como político. Então, tanto a Vanessa quanto o Fisk estão ausentes dessa posição de liderança e a gente vê já
alguns fenômenos, né? Algumas coisas acontecendo por conta disso. Mas vamos lá, vamos entrar aqui diretamente no julgamento, depois a gente fala um pouco mais do Fisk e da Vanessa, porque é um caso difícil, né? O Tigre Branco, que até então ninguém sabia que ele era o Tigre Branco, ele está sendo acusado, né, de matar um policial, cuja testemunha seria um outro policial, que é um daqueles caras modelos, condecorados pela polícia. A própria polícia está em peso no julgamento. Você vê que tem toda uma bancada ali com eles fardados, sentados, né? É uma coisa até um pouco hostil, porque a gente vê que tem muito corporativismo, né? A opinião pública está caindo em cima do cara, e a única coisa que o Matt Murdock tem para fortalecer toda a argumentação de defesa é a testemunha, que inclusive ele ajudou a salvar no episódio passado. Quando a testemunha nega tudo, porque a gente vê que o cara tá totalmente intimidado pela presença daqueles policiais ali, porque ele, como um cara que já cumpriu pena, né, já foi informante, então ele sabe que se ele pisar fora da linha, a gente sabe o que acontece, né? Então ele tá ali, ele chega até o tribunal numa cena bastante tensa. Eu fiquei tenso achando que eles não iam conseguir fazer com que o cara chegasse até lá. E quando ele chega, o tal do Nick Torres, quando ele chega lá, ele nega. Ele fala, não, eu não conheço esse rapaz, nunca vi na minha vida. Né? Isso destrói toda a argumentação de defesa do Murdock, o que faz com que ele age ali de maneira drástica, revelando que o Ayala é o Tigre Branco. E aqui é que tem aquela virada de chave no julgamento, né? Inclusive o juiz fica pistolaço, já que o próprio Murdock havia impedido que a promotoria usasse isso, né, como uma argumentação, porque isso iria afetar a opinião pública, e o Matt foi lá, né, como um bom advogado e usou todos os meios para defender o cliente dele. E aqui a gente começa a entrar numa outra discussão, né, que é essa coisa de bem e mal, limites morais, né, valores morais, que é muito presente nas histórias do Demolidor. Porque a argumentação do Murdock passa a ser a seguinte: se esse cara é um vigilante, né, que ele coloca sua vida em risco todas as noites, todos os dias, para ajudar outras pessoas, e até nessa situação aqui em que ele está sendo acusado, ele fez isso sem estar com seu uniforme, seu amuleto. Ele era um cara comum, ele era um cara normal, que foi lá e se arriscou para tentar impedir uma briga, apartar ali uma situação. Se ele é um cara bom para isso, e o Murdock levanta diversos depoimentos, inclusive de policiais que foram ajudados pelo Tigre Branco, se o cara é tão bom assim, ele é tão honesto assim, por que ele teria cometido esse crime? Né? Então o Murdock, ele joga totalmente, né, nessa pseudo-alegação, né, de caráter moral, de que o Tigre Branco é um cara que faz aquilo que deve ser feito. Então, logicamente, né, alguém cuja moral é elevada dessa forma não teria cometido um crime. E o promotor, ele chega com uma outra argumentação dizendo o seguinte, que mesmo pessoas boas, pessoas honestas, às vezes podem cometer coisas ruins, que não necessariamente você ser um herói te coloca em um patamar onde você não vai cometer erros. E isso é uma coisa que bate muito no Matt, porque, vamos lembrar, né, no episódio 1, a gente vê que ele tenta matar o mercenário. Depois que o mercenário atira no Fog, né, mata o Fog, ele arremessa o mercenário de cima do prédio. Apesar do mercenário não ter morrido, a intenção do Matt foi essa. E para um cara que tem uma crise de consciência como a que ele tem, uma criação super religiosa, a coisa de não matar é muito presente nas histórias desse personagem, ele se sente tão mal como se ele tivesse realmente conseguido acabar com a vida do seu inimigo. Tá? Mesmo ele não tendo conseguido, só o fato dele ter tentado, para ele já é o suficiente para que ele não ache mais que ele esteja fazendo a coisa correta e aposente o seu papel, né, o seu trabalho de vigilante. Então o discurso lá da acusação bate diretamente não só em cima do Tigre Branco, mas como em cima do próprio Matt Murdock. Essas discussões éticas,
tá? De o que é certo, o que é errado. A gente viu isso também, inclusive na fase dele, quando a série era da Netflix, lá na segunda temporada, onde o Frank Castle, né, o Justiceiro, e o Demolidor entraram naquele diálogo de que será que é certo deixar as pessoas ruins vivas para que elas cometam crimes, né? E o Matt fala, você não pode fazer isso tá errado, e o Justiceiro responde para ele que ele está fazendo simplesmente aquilo que ele não consegue fazer, né? Que no caso dele, ele pega os caras, mata os caras para que eles não voltem a cometer outros crimes, e que o Demolidor estaria apenas enxugando gelo, né? Que não importa o que ele fizesse, essas pessoas voltariam para a vida do crime, e tem toda aquela discussão de que todo mundo merece uma segunda chance, enfim. De novo, né? Algo muito presente nas histórias desse personagem. E até se a gente for levar em conta esse background religioso, católico, né, cristão, que o Matt Murdock tem, eu lembro até, se a gente for puxar para uma parada mais filosófica, né, se quiser pirar um pouquinho mais, tem aquelas obras do Santo Agostinho, né? Tem a Maldade é Fruto da Paixão, se eu não estou enganado, onde ele trata exatamente disso, de que você tem o livre-arbítrio, né, para fazer as coisas, para cometer atos, sejam bondosos ou maldosos, né, mas que você tem que enfrentar essas consequências. E isso bate diretamente até com as alegações do próprio Ayala, o Tigre Branco, quando ele está sentado lá no tribunal, que o Matt Murdock começa a fazer um monte de perguntas retóricas a ele, e ele fala, eu fiz porque era o certo a fazer. Então ele tinha a opção de não fazer, ele fez porque era o certo, e agora ele está lidando com as consequências disso, né? Como diria Santo Agostinho aí, para quem gosta de filosofia, né? Puxada para esse lado mais religioso. Então a Marvel está tendo bastante cuidado em desenvolver esse personagem muito focado nas suas bases, cara. Eu tô gostando demais disso. E do outro lado, né, a gente tem ele um pouquinho mais mostrando do Fisk e da Vanessa, que ficaram um pouco apagados nesse episódio. Como eu disse, ele foi todo focado nesse lado mais advogado do Matt Murdock. Mas o que a gente vê aqui é os dois tentando se acertar ainda. Tem um certo rancor, tem uma certa animosidade entre eles. Tá? Você vê que a Vanessa, ela deu uma guinada total, né? Ela hoje é a rainha do crime, digamos assim. Inclusive ela continua colocando a mão na massa, continua interferindo ali nos bastidores para tentar manter esse crime de Nova York mais organizado, enquanto o Fisk não quer se envolver mais nisso por enquanto. Inclusive, o Fisk ele fala uma coisa muito interessante nesse episódio 3, de que ele dá a entender que realmente quer que o circo pegue fogo. Ele realmente quer que a coisa fique feia, para que ele possa assim, né, ter uma argumentação, né, ter uma desculpa para poder usar ações mais efetivas, mais autoritárias, tá? Então, pro Fisk é bom que o Tigre Branco tenha sido inocentado lá no final, porque ele vai trabalhar em cima disso, né? Tem um vigilante aqui, matou um policial, e aí isso vai ficar por isso mesmo, né? E ele quer que o crime de Nova York continue acontecendo, algumas coisas para que ele possa inclusive pressionar a própria polícia, dizer que a polícia não está dando conta disso. Talvez ele faça o que o Fisk fez lá nos quadrinhos, quando ele também foi prefeito, de criar a sua própria força-tarefa, de criar a sua própria tropa de elite, que aí sim a gente vai ver o Fisk, né, usando toda essa força autoritária dele em cima da cidade de Nova York. Então é um cara que ele está começando a entender, está começando a jogar muito bem esse jogo político, né? A gente vê que ele está apostando nessa animosidade da opinião pública em relação à insegurança, que a gente, né, mencionou novamente aqui no início do vídeo, e ele está fazendo isso não com depoimentos formais, né, não com essas coletivas para a grande imprensa. Ele está usando meio que uma imprensa marrom, ele está usando o blog, ele está usando lá a sobrinha do Urit, naquelas coisas mais informais que ela faz, mas que tem uma penetração
muito maior, né? É o tipo de vídeo que chega no Zap e é distribuído rapidamente. Então o Fisk ele tá sabendo jogar esse jogo muito bem. E o episódio termina, né, com o Tigre Branco sendo emboscado ali. Ele é inocentado, vai continuar a sua atividade de vigilante e acaba caindo ali numa armadilha ali e alguém mata ele. Isso é canônico, acontece lá nos quadrinhos também, não exatamente dessa maneira, mas enfim, né, acaba acontecendo isso também. Eu não acredito que a gente vai ficar sem um Tigre Branco por muito tempo, tá? Até porque outros personagens já usaram esse mesmo manto. Quem sabe a sobrinha dele, que a gente viu no julgamento, acabe fazendo isso, como é nos quadrinhos também. Então eu não acredito que a gente vai ficar sem um Tigre Branco durante muito tempo. Mas o fato é que o cara acaba morrendo, e quem faz isso é alguém com o símbolo ali, né, com a caveira do Justiceiro, reforçando aquilo que a gente já vem falando nos vídeos anteriores. Eu acho que quem acompanha quadrinhos, quem acompanha o universo de quadrinhos de super-herói já deve ter tido contato com isso, que é esse rebranding que a Marvel quer fazer com o Justiceiro, tá? Já que o símbolo dele, a caveira dele, o personagem em si, está sendo associado com grupos extremistas, está sendo levado para ilustrar faixa, bandeira, adesivo em manifestações políticas, autoritárias. E isso não sou eu exatamente que estou dizendo isso, tá, gente? São palavras da própria Marvel. A Marvel está lidando com esse problema em relação ao Justiceiro. Inclusive, nós temos hoje, né, realmente policiais, forças de segurança que utilizam a caveira dele em uniformes, em tatuagens, em adesivos de viatura. Tá? De novo, não sou eu que estou dizendo isso, é uma coisa que a Marvel está tendo que lidar com o personagem, né? Tem que fazer essa remodelação de marca com ele, porque eles entendem que o personagem não é sobre isso. O Justiceiro não é sobre isso, tá? Ele trabalha em cima das falhas do Estado. Então, tecnicamente, agentes da segurança do Estado não poderiam ostentar o seu símbolo. É uma coisa muito mais complexa que isso. Tá? A gente chegou a falar um pouquinho no vídeo anterior, eu estou mencionando agora de novo, porque está bem claro que eles vão tratar sobre isso. Inclusive o Justiceiro vai ter um outro conteúdo depois dessa série, tá? Onde o próprio Jon Bernthal está atuando ali, não só, né, como Justiceiro, como Frank Castle, mas está escrevendo também, está desenvolvendo melhor essa faceta do Frank, né, em lidar com essa deturpação, né, dos seus valores, né? Olha só, estamos falando dos valores do Justiceiro que são deturpados e pessoas que estão deturpando ainda mais. Mas isso é um papo para a gente trabalhar mais para frente, tá? Eu acredito que em algum momento o próprio Justiceiro vai aparecer e será confrontado com isso, com essa questão. Então, quando isso acontecer, a gente fala melhor sobre isso tudo, tá bom, gente? Mas assim, no geral, um terceiro episódio muito bom. Eu sei que tem muita gente esperando ação, eu tô esperando também, né, mais cenas de pancadaria, luta ali, acrobacias, mas não é só isso. O Demolidor não é só isso, não trata só disso, o personagem tem outras camadas. Eu acho que a série está trabalhando dessa maneira muito boa, as atuações são realmente fantásticas, personagens cativantes, heróis, vilões, vigilantes, então acho que tá na medida, tá? Foi um terceiro episódio com menos ação de pancadaria, menos trocação de soco, mas, né, com um roteiro mais desenvolvido. E isso eu acredito que está fazendo um pano de fundo para a gente ver as consequências lá na frente, quando esse barril de pólvora, que é a Nova York ali, da série, estourar. Tá bom? É isso, gente. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você achou aí deste terceiro episódio de Demolidor Renascido? Tá bom? Coloque nos comentários a sua opinião, dê o seu like ou dislike, o que você preferir. E se você gostou, acha que esse conteúdo é relevante para você, se inscreva no canal aí que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!